Então, nós temos a rejeição, o abuso e o abandono dele. Ele abandonou toda a família. Fala pessoal, tudo bem? Que alegria tê-los comigo aqui no canal, nessa série de testemunhos Andando no Sobrenatural. E com muita alegria, hoje eu estou recebendo alguém muito especial que vai estar compartilhando ao longo dos próximos vídeos o seu testemunho de vida. Ele é pedagogo, editor de livros, pastor, e eu estou falando nada mais nada menos do que o nosso querido pastor Luiz. Que prazer estar aqui com você, apóstolo. Obrigado pelo convite e poder compartilhar daquilo que Deus tem feito na minha vida e como eu tenho andado no sobrenatural a partir daquilo que Deus tem feito. Nós vamos ouvir muita coisa da vida desse homem, de tudo aquilo que o Senhor fez, está fazendo, e nós estamos caminhando no nosso livro, aprendendo sobre homens como Sadraque, Mesaque, Abidnego, que foram lançados na fornalha de fogo, como o próprio Daniel, lançado na cova dos leões, ou o próprio apóstolo Pedro, que foi lançado numa prisão e sobrenaturalmente o Senhor os livrou de toda e qualquer situação contrária. E eu quero então ouvir junto com vocês um pouco do testemunho do pastor Luiz. Pastor, vamos começar falando um pouco do seu nascimento, da sua infância e de como foi esses primeiros anos de vida. Vamos lá? Eu acho interessante, apóstolo, que esses três personagens que você citou, todos eles são homens comuns. Todos eles são homens com conflitos comuns que todos nós enfrentamos. Então, às vezes a gente pensa assim, mas só eu enfrentei essa situação, só eu vivi aquilo, e nós não sabemos quantas pessoas estão nos assistindo e enfrentaram também esses desafios, né? A minha história pode ser muito peculiar, mas posso estar falando também com alguém que viveu essa experiência. Quando eu nasci, minha mãe e meu pai já haviam se casado, eu tenho um irmão mais velho, 3 anos mais velho do que eu, mas era uma época, eu tenho 40 anos, né? Em 1985 não tinha um acesso tão fácil assim a ultrassom. Sim. Então o que se fazia? Se criava uma expectativa e comprava o enxoval da criança, branco, amarelo e verde. Cores neutras. Cores neutras. Depois que a criança nascia, aí se comprava o azul ou o rosa. Menino veste azul, menina veste rosa. E minha mãe fez exatamente isso. Mas a expectativa do coração dela era que fosse uma menina, eu seria a Bianca. Mas nasceu eu, o Luiz Guilherme. E o que aconteceu? Hoje nós entendemos e nomeamos como depressão pós-parto. Mas pela expectativa que foi criada no coração da minha mãe, ela não conseguia assimilar que eu era um menino, porque a expectativa dela foi quebrada. E quantas vezes nossas expectativas são quebradas e nós não conseguimos lidar tão bem com aquela situação, né? E o tempo foi passando, ela assimilou muito bem que eu era um menino, mas algumas situações muito pontuais na minha infância definiram minha identidade. Nós temos aqui uma rejeição. Sim. Nós temos aqui também algo que moldou o meu caráter, que foi um abuso sexual. Certo. Então, esse abuso ele aconteceu, eu era vulnerável, tinha apenas 5 anos. A pessoa que fez isso foi motivada por qualquer situação que não cabe aqui, mas o que esse abuso causou em mim, apóstolo? Eu comecei a procurar, a buscar a aprovação das demais pessoas. O que o abuso faz no coração e na mente do abusado? Eu mereci aquilo, eu fiz algo que me fez, que despertou no outro o desejo, e tudo isso com uma criança de 5 anos. E há uma outra situação também que moldou minha vida, que foi o abandono do meu pai. Eu ia te perguntar exatamente isso, né? O seu pai nessa história, qual é a participação dele, né? Ou a ausência dele nesses primeiros anos de vida que todos nós sabemos que são cruciais para qualquer criança? Ele sempre trabalhou fora. Tá. Ele era um excelente provedor. Então ele trazia o sustento para dentro da nossa casa. Mas por situações que ele também viveu na sua infância, ele só reproduziu aquilo que ele aprendeu, né? Então ele viajava muito,
trazia o sustento para dentro da nossa casa, mas ele bebia demais. Talvez para fugir da realidade interior dele. Entendi. Né? Então, quando ele estava em casa, ele era extremamente agressivo, ele quebrava tudo dentro de casa e precisava viajar e trabalhar novamente para comprar aquilo que nós precisávamos. Então, a ausência dele gerou em mim esse não pertencimento. Então eu precisava da aprovação do meu pai e eu buscava ela de todas as formas. Qual que era a profissão dele? Ele era mecânico industrial. Então ele viajava de cidades em cidades e fazia pequenos trabalhos, e aí ia para outra cidade e depois voltava para nossa casa. Então nós temos a rejeição, o abuso e o abandono dele. Sim. Ele abandonou toda a família. Minha mãe precisou ser muito forte para deixar eu e meu irmão em casa, ir trabalhar e trazer o sustento que ele não trouxe nesse momento. Tá, e foi nesse episódio de vulnerabilidade que esse predador, abusador, se aproveitou da situação? Sim, exatamente nesse momento de vulnerabilidade, porque ele tinha acesso a nós. Então, vendo essa vulnerabilidade, ele se aproveitou dessa situação e da não proteção. Não que a minha mãe não nos protegesse, claro que protegia, sim, mas nesse momento específico nós estávamos vulneráveis. Entendi. É importante a gente falar sobre isso porque é tão comum hoje os pais estarem tão desatentos com os seus próprios filhos. Parece que vive uma realidade, não é essa a realidade de correr perigo, de pôr o filho em perigo diante de tantos predadores que sempre tivemos, mas hoje ainda a gente fala um pouco mais sobre isso, né? Então, uma pessoa que estava próximo se aproveitou da sua vulnerabilidade, o momento em que sua mãe não estava ali para proteger, para poder então praticar o abuso. Você tinha quantos anos? 5? 5 anos. Ou seja, um momento em que a própria psicologia já mostra que a criança está em formação do seu caráter, da sua identidade, de quem realmente ela é. Você não teve coragem de falar para sua mãe? Não tive. É outra característica, né? É outra característica, exatamente. Porque eu me sentia culpado. Então, se eu fosse contar, eu teria que assumir a culpa de algo que aconteceu comigo. E é assim, não que eu não queria contar, talvez eu até quisesse, mas eu não conseguia contar. A coação foi tão forte no meu intelecto, na minha mente, na minha forma de pensar, no meu jeito de ser, que eu não conseguia contar. É porque independente de quem seja a pessoa, é alguém mais velho. Sim. E que para uma criança sempre vai representar um lugar de segurança, alguém que vai proteger. E quando a criança esperando ser protegida, ela é abusada, automaticamente ela tem esse sentimento. Agora, a pergunta, como foi lidar com esses sentimentos, já que você não teve coragem de expô-los? Essa situação para algum adulto, alguém que pudesse te acolher. Sim. Vocês que me conhecem hoje, você que me conhece hoje, sabe que eu sou muito comunicativo. Sim. Mas o que aconteceu? Eu me tornei muito introspectivo, eu não conseguia elaborar, a psicologia chama de elaborar, né? Eu não conseguia elaborar essa situação, então eu fiz o quê? Eu introspectei ela e deixei ela aqui dentro, guardada aqui. Aí chegou um momento na minha adolescência em que tudo isso veio à tona. Aí eu precisei aprender a lidar. Uma criança com 5 anos não consegue administrar seus próprios sentimentos. Então eu precisei introspectar cada um deles e suprimir eles. Essa é a palavra, suprimir esses sentimentos. Você acredita que você passou por alguma depressão por conta disso? Sim, acredito plenamente. Eu lembro de momentos da minha infância pontuais em que a crise de choro vinha do nada. Eu estava na escola, eu estava em casa, eu estava sozinho, eu estava na igreja, eu estava na companhia de pessoas e brotava aquele choro. Meu Deus. Porque eu não conseguia administrar essas situações. É muito complexo porque, na verdade, é um sentimento que a criança carrega de uma rejeição que já se tinha. O abuso, ele ocasiona uma distorção da identidade de quem essa criança é. Viver isso tudo calado é uma experiência horrorosa, sem sombra de dúvidas.